Bem, vamos falar agora sobre funções do segundo grau, tá? Bom, função do segundo grau ou função quadrática, tá? Bom, quando a gente fala então na relação entre duas grandezas x e y, se a gente disser que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, se existir uma razão, existir uma constante de proporcionalidade. Então, se eu disser que x e y são diretamente proporcionais, né? Então eu digo que y sobre x é igual a k. Então nós temos uma proporcionalidade direta, né? Agora, nas funções polinomiais do segundo grau, nós vamos tratar dessa relação de independência, e essas duas grandezas x e y, uma é diretamente proporcional ao quadrado da outra, tá? Então eu vou falar que y é diretamente proporcional ao quadrado de x. Tá? Então, y sobre x ao quadrado é igual a k, que é a constante de proporcionalidade. Da mesma forma que nós fizemos na função polinomial do primeiro grau, multiplica isso em cruz, nós vamos tirar que y é igual a k vezes x ao quadrado. Esse k é uma constante, então ele é um número, tá? Um número real, tá? Então, nós vamos começar a tratar das funções polinomiais do segundo grau, ou a função quadrática, com essa expressãozinha aqui, y igual a kx ao quadrado. Ou também é muito comum de falar y igual a x ao quadrado. Depois, né, nós vamos para a fórmula do termo geral de uma função polinomial do segundo grau, que é essa aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mas vamos entendendo passo a passo o que significa qual que é a importância de cada coeficiente desse, do a, do b e o c. O que eles fazem nos nossos gráficos. Então, indo aí para a atividade 1. Bom, então nessa atividade 1, ela fala o seguinte: uma pedra é abandonada em queda livre, tá? A distância vertical que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Ou seja, se eu chamar a distância de y, então a distância que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Se eu disser que o tempo de queda é x, então eu vou falar que y sobre x ao quadrado é igual a k. Multiplicando isso em cruz, nós vamos tirar que y é igual a kx ao quadrado. Bom, aí ele diz para nós, ó, sendo y a distância percorrida em metros, x o tempo de queda em segundos e k igual a 5. Então ele já falou para nós qual que é essa constante. Então nós vamos ter que a expressão que representa a distância percorrida em função do tempo de queda vai ser y igual a 5x ao quadrado. Então, repetindo, y é a distância percorrida e x é o tempo em segundos e y dado em metros, tá? Bom, então nessas condições calcule. Vamos lá. Então o item A, ele pede para nós lá a distância percorrida pela pedra após 1 segundo de queda. Bom, nós temos já então a expressãozinha
que relaciona, né, a distância percorrida de acordo com o tempo de queda. Então nós temos que a expressão é essa aqui, né? Y, que é a distância percorrida por ela, é igual a 5x², onde x representa o quê? O tempo em segundos. Então no item A ele fala a distância percorrida pela pedra após 1 segundo de queda. Então nós vamos substituir nessa expressão o x igual a 1. Então se o x for igual a 1, nós vamos ficar assim, ó, que y é igual a 5 vezes 1². Então daqui nós vamos tirar aqui y é igual, ó, 1² é 1, 5 vezes 1, 5. Então nós vamos ter o quê? 5 metros. Ou seja, após 1 segundo, ela percorreu quanto? 5 metros, tá? Então isso aqui é o item A. O item B. O item B fala assim, ó, a distância percorrida pela pedra após 2 segundos de queda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir na expressãozinha y igual a 5x². Nós vamos falar, então, que o caso aqui, o x vale 2. Então, vamos substituir o x igual a 2. Se o x for igual a 2, vamos ficar aqui. Y é igual a 5 vezes 2². Então, daqui nós vamos tirar que y vai ser igual a... Olha, primeiro a gente resolve a potência, né? Então, 2² é 4, né? 2², 4. 5 vezes 4, 20. Então, 20 metros. Ou seja, em 2 segundos, essa pedra percorre, então, 20 metros. O item C. O item C ele pede o seguinte: a distância percorrida pela pedra após 5 segundos de queda. Tá? Então, após 5 segundos de quedas, é porque o nosso x vale 5. Né? Então, nós vamos substituir aqui, ó, y é igual a 5 x². Então, aqui nós vamos substituir para o x valendo 5. Então, nós vamos ficar assim, ó, que y é igual a 5 vezes 5². Então, daqui nós vamos tirar que y é igual. 5² é 25. 25 vezes 5, 125. Então, após 5 segundos, essa pedra percorreu, então, 125 metros. O item D. O item D ele fala o seguinte: depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros? Então, aqui eu já quero descobrir o x, né? Eu quero saber qual que é o valor de x que eu substituo na expressão y igual a 5x², que eu encontraria como resultado 45. Então, quer dizer, eu quero que o y seja igual a 45. Então, nós vamos substituir o y aqui por 45. Então, nós vamos ficar assim, ó, que 45 é igual a 5x² ou 5x² é igual a 45. Vamos isolar x². Então vai ficar assim, ó, x² vai ser igual a 45 dividido por 5. Então daqui nós vamos tirar que x², 45 sobre 5 é igual a 9. Mas eu não quero x², eu quero x. Então nós vamos falar que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Né? O quadrado passa para o outro lado como sendo a raiz quadrada. Né? Então daqui nós vamos tirar que x é igual a mais ou menos
3. Então, aqui encontro dois valores para x, né? Ou x é igual a 3, ou x é igual a menos 3. Só que, olha, nós estamos falando o que é x. X representa o tempo em segundos e não existe o tempo negativo. Então, esse valor de x negativo, nós não vamos considerar, tá? Então, portanto, x igual a 3 segundos. Então, após 3 segundos, essa pedra terá percorrido, então, 45 metros. Bem, e o item E, ele pede o seguinte: se a pedra foi lançada de uma altura de 80 metros, depois de quanto tempo ela atinge o chão? Então, quer dizer, para ela atingir o chão, ela tem que percorrer quanto? 80 metros, não é? Então, nós temos que y é igual a 5x². Então, eu quero que y seja igual a 80. Então, a mesma coisa que fizemos no item anterior, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui, no lugar de y, nós vamos colocar 80. Então, nós vamos ficar aqui 5x² é igual a 80. Passo 5 dividindo, então nós vamos ficar aqui x² é igual a 80 dividido por 5. Então, x² vai ser igual a 80 dividido por 5, dá 16. Mas eu não quero x², eu quero x. Então, nós vamos falar que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, aqui nós vamos tirar que x é igual a mais ou menos 4. Então, nós temos dois valores para x novamente, né? X igual a 4, positivo, ou x igual a menos 4. Então, novamente, o valor menos 4 não convém, né? Porque não temos um tempo negativo, né? Então, não vamos considerar esse valor. Portanto, então, x igual a 4.